a importância dele como construção aí, conhecimento para os nossos alunos, né, para, de fato, estar contribuindo com a construção pessoal como profissional, como eu acabei mencionando aqui atrás para vocês, né. Muito importante esse momento, agradecer, né, a participação e a presença de todo mundo aí. Tenha um excelente evento a todos. Obrigado, Rafael. Agradeço mais uma vez. E vamos iniciar o nosso evento. E, assim, eu gostaria de primeiro apresentar as pessoas que vão fazer parte aqui, tá? Bom, quem sou eu, né? Eu sou o Leonardo, sou professor de matemática aqui do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus, Tabapuana. E os alunos do terceiro ano e eu decidimos que, ao invés de termos uma avaliação no último bimestre aqui, 2020, que o nosso calendário está fechando agora, do ano anterior, nós iríamos fazer esse evento. Então, assim, foi uma troca de uma prova de papel de múltipla escolha, mas quem quisesse também poderia fazer essa prova, mas a gente deu a opção de quem não quiser fazer a prova no papel ali, no computador, que seja, a gente faria esse evento como uma avaliação. E por quê? Porque quando a gente organiza um evento, então a gente quer permitir que os saberes sejam divulgados, disseminados e construídos coletivamente em discussão. Tá? Então, esse sou eu e apresento a vocês os participantes dessa mesa. Quem são? Wagner Dias, que é o professor do Cefet, mestre em matemática, pesquisador nas áreas de educação estatística, educação matemática e educação inclusiva. Gilberto Gil Passos é o professor do Cefet também, mestre em matemática e fundador da Olimpíada Brasileira de Investimentos. Tiago Jacomino é professor do IF, aqui de Bom Jesus também, mestre em matemática e um dos fundadores do canal Não Pira. E o Tiago é meu parceiro nas atividades aí aqui no campo, ele que me ajuda, socorre o tempo todo, está aqui comigo, né, e transcende essa relação profissional, né? É uma relação pessoal, de que quando a gente tem que discutir qualquer coisa, um vai na casa de um, o outro vai na casa do outro, né? E a gente resolve assim, tá bom? E eu queria apresentar para vocês os estudantes. A Renata já conseguiu entrar? A Renata estava com problema na conexão, me mandando mensagem aqui. Renata está aí, que bom. A Renata é uma fofa, ela é aluna do terceiro ano, ela é uma estudante que topou a ideia de organizar, de ajudar a organizar esse evento aqui, porque ela tem essa consciência de compartilhamento de saberes. E o Kevin Mariano. O Kevin já está aí? Tô sim, Léo. Aê, isso aí. O Kevin é o outro estudante da mesma sala que a Renata, que também topou a ideia de participar aqui e vai estar discutindo com a gente alguns pontos relacionados à educação financeira. Tá bom? Então, eu inicio aqui a nossa conversa com uma pergunta. E a minha primeira pergunta, eu vou direcionar ao professor Wagner, e em seguida a resposta dele, os estudantes Kevin e Renata vão contrabalancear aí, fazendo também perguntas, indagações, questões, e a ideia é um bate-papo. A minha ideia aqui é que seja leve, tá? Tem que ser leve para todo mundo, tem que ser agradável e, principalmente, tem que construir saberes aqui. Então, professor Wagner, você pode se apresentar depois da pergunta, mas eu vou te deixar já pensando. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: de que modo, professor, você analisa a educação financeira nos currículos escolares brasileiros? Bom dia a todos e todas, né? Primeiramente, agradecer o convite do Léo, né? Um grande amigo, um amigo aí há pelo menos uns 10 anos, né?
Até fazendo conta aí agora, né? É um amigo aí de pelo menos uns 10 anos. Grande amigo, a propósito, né? Então, isso é uma coisa assim bem interessante da gente colocar, né? Pensando aí na sua pergunta, né? Como que eu enxergo a educação financeira nos currículos escolares, né? A educação financeira nos currículos escolares, ela é negligenciada, né? Ela, ou digamos assim, foi negligenciada ao longo de muito tempo, né? Ao longo dos últimos 500 anos, talvez. Né? Então, a gente, hoje, né? Hoje a gente tem uma visão que a educação financeira, ela não é mais aquela coisa de... Não é matemática financeira, aquela matemática financeira que a gente ensina nos currículos de matemática, ensinar juros simples, juros compostos, usar função exponencial, progressões e tudo mais, né? E sim ensinar o jovem a trabalhar com os juros, e sim fazer com que os juros trabalhem a seu favor, né? Ou a nosso favor, digamos assim, né? E a partir daí, eu acho que o governo federal, junto com... Tá aí alguma coisa que o governo federal, de alguma forma, fez de interessante, né? Com a nova base nacional curricular comum, né? Eu estudei a BNCC, o meu mestrado em educação estatística, né? E eu falo sobre a BNCC na parte de estatística, né? De educação estatística, e agora eu venho falando um pouquinho, quando eu vou para o Cefet, eu ajudo a organizar, junto com o Gilberto Gil, que é o fundador, o mentor, né, que também está presente aí com a gente da UBinvest, eu ajudo ele no Cefet a organizar a UBinvest, e aí como eu brinco com ele, aí vou até estender a brincadeira, né? Eu sou muito brincalhão, fanfarrão nato, né? Eu vou estender a brincadeira a todos aqui para tornar o ambiente um pouco mais leve. Eu sou um baby shark, né? Eu sou um peixinho nesse mundo dos investimentos, no mundo da educação financeira, tá certo? E eu vou fazer uma apresentação aqui, então acho que com isso eu já fiz um preâmbulo bem razoável de como eu enxergo a educação financeira nos currículos escolares. Ela foi um tema por muito tempo negligenciado, né? Mas que a partir de agora, a partir da BNCC, principalmente do ensino médio, ela foi incluída, né? Como tema transversal, né? Ela não é restrita à matemática, ela permeia muitos temas, né? História, geografia, né? Outros temas do currículo, né? Outras disciplinas, e tende a fazer o estudante crescer no mundo, né? E promover uma formação cidadã efetiva, tá certo? É mais ou menos isso que eu penso com relação à educação financeira de um âmbito geral nos currículos escolares, tá certo? Então, acho que essa aí é minha resposta à sua pergunta. Aí eu posso fazer uma apresentação aqui rápida do que eu preparei aqui para falar com vocês sobre educação financeira, né? Propriamente dita, né? Eu e o Gil, né? Nós estamos trabalhando juntos nessa questão aí. Ele como o mentor, né, da UBinvest, né? E eu ajudando ele, né? E outras pessoas na organização desse projeto, né?
que é a Olimpíada Brasileira de Investimentos, tá? Então, a nossa ideia, o que eu preparei aqui para mostrar para vocês, é um pouquinho disso. Vocês conseguem ver aí o que eu estou apresentando? Consegue, né? Consigo sim, Wagner. Se você puder só ampliar, né, a visualização total ali. Vou dar o F5 aqui. Beleza? Então, né, o Léo já me apresentou, né? Então, vou falar um pouquinho de educação financeira. Essa primeira parte foi basicamente a resposta que o Léo me fez, né? A educação financeira e a base nacional é basicamente isso aí que eu penso, né? Ela está ligada à formação dos comportamentos do indivíduo em relação às finanças, né? A contribuição mais importante da educação financeira é ajudar o aluno, desde cedo, a desenvolver a capacidade de planejar sua vida, ajudar sua família a tomar boas decisões financeiras, né? Porque de nada adianta a gente ficar, né, nós ficarmos, enquanto professores de matemática, ensinando um aluno a fazer um monte de conta, usar calculadora ou não, fazer cálculos exaustivos, se ele não conseguir aplicar isso na sua vida real, né? Então, esse é o meu pensamento com relação à educação financeira, e isso está vindo contemplado na nova Base Nacional Curricular Comum, tá? E eu penso ainda em 2 pontos que eu considero fundamental, e eles estão intimamente ligados às minhas aulas, né? Principalmente nos últimos tempos, né? A partir do momento que eu começo a enxergar a educação financeira como uma contribuição para essa formação cidadã do estudante, né? Essa necessidade de criação do aluno enquanto cidadão e ajudador da sua família, eu gostaria de falar de 2 tópicos que eu considero muito importantes, que é a reserva de emergência e a economia comportamental, tá? O que vem a ser a reserva de emergência? E aí eu estou falando para estudantes e para pessoas aí que estejam nos assistindo, né, para o público que está nos assistindo. Reserva de emergência é um conceito que está aí investido, está intrínseco aí no mundo dos investimentos, no mundo atual, né, que é um valor que, em tese, todos nós deveríamos ter guardado, né, para emergência, né, o nome já diz. Né? Esse valor, os especialistas costumam dizer que deveria ser de 5 a 6 vezes o valor dos seus gastos fixos, né, da sua casa. Eu considero que 3 vezes já dá um bom relaxamento, se bem que em época de pandemia a gente já virou um ano, né? Então os 6 meses da reserva de emergência para quem tinha e perdeu os seus empregos, hoje os 6 meses já se foram, né? Então a coisa já ficou um pouco diferente. Então os 6 meses dos especialistas já se tornou até pouco. Mas enfim, isso é uma coisa bem empírica, né? É tentativa e erro mesmo. Então, assim, fica dada essa dica aí para os nossos estudantes, para falarem com os seus pais, né? Em ver, né, qual é os gastos familiares, né? Ver suas contas e tudo mais, para providenciar uma reserva de emergência. E um outro ponto seria a economia comportamental, né? Pensar direitinho. Vai. Sim, querido. Só, você consegue apresentar em tela cheia? Porque não foi, não. Não foi, não? Aí no seu computador tá? No meu tá. Eita. Errou. Como é que eu faço isso? Se não der, não tem problema. Eu acho que todos e todas conseguem ler aqui, não conseguem? Vamos ver. Vamos tentar aqui de novo. Uma outra coisa.
Eu achei que estava. Vamos lá. Você está apresentando a tela, não está, Wagner? Eu achava que estava. Tenta de novo, por favor. Agora deu uma bugada aqui. Uma janela. Agora acho que vai. Eu acho que esse é o melhor que a gente consegue, né? Não sei. Mas não tem problema não, pode continuar assim. Foi em tela cheia? Não. Não? Não. É coisa esquisita. Não tem problema não, Wagner. Pode seguir em frente, tá? Não sei, cara. Calma aí. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Agora tem uma parada. Tela inteira, uma janela, uma guia. Vamos ver se pela guia vai. Não, pela guia também não vai. É tela inteira ou janela? Apresenta a tela. É tela inteira, não é? Sim. É porque geralmente é melhor em PDF, mas aí agora não tem problema não. No PowerPoint de vez em quando dá um probleminha assim. Mas pode seguir em frente, senão a gente vai perder muito tempo, Wagner. Vê se foi. Agora foi. Agora foi. Viu? Garoto. Bom, então essa questão aí da reserva de emergência, né, que eu acabei de falar, né? E um outro tópico que eu considero assim muito importante está ligado à economia comportamental, né? Que é a gente saber lidar com o nosso comportamento e conscientizar nossa mente com relação aos nossos gastos, né? É essa dificuldade que nós temos, seja o estudante, seja os pais dos estudantes, seja nós mesmos, né? Em equilibrar os nossos pensamentos com relação aos nossos gastos, sacou? Então, acho que são os tópicos assim que eu costumo trabalhar em sala de aula quando eu falo de educação financeira, matemática financeira. São esses dois tópicos ligados a essa contribuição que eu considero mais importante ligada ao currículo da educação financeira dentro da matemática, é onde eu considero que eu posso contribuir de maneira mais efetiva, tá? E aí, gente, eu já vi que tem algumas perguntas ali, eu respondo em seguida, tá? Tento responder de maneira mais rápida possível. E aí eu vou falar um pouquinho da Obinvest. Eu e o Gil dividimos a Obinvest em duas partes, né, para a gente comentar e não ser repetitivos, né? A Obinvest é um projeto que surgiu do coração do Gil, da mente brilhante dele, né? De tentar sanar esse buraco que tem, né? Que vinha tendo, né? Até 2020 da educação financeira no currículo, né? Ele vai falar bem melhor disso do que eu, porque afinal de contas surgiu da cabeça dele, né? Ele só me chamou para ajudar, ajudar a organização, a operacionalização da coisa, né? E dentro desse contexto foi dividida a Obinvest em 4 pilares, né? Que vocês estão vendo na tela aí: fundamentos da economia, matemática financeira, no sentido horário aí, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, para falar o matematiquês. Né? O professor de matemática tem dessas coisas. Né? Fundamentos da economia, aí no matemática financeira no primeiro quadrante, noções de finanças corporativas no segundo. Aliás, caramba, já fiquei até meio doido aqui. Não importa agora os quadrantes, que eu já fiquei meio doido falando bobagem. Matemática financeira, noções de finanças corporativas, finanças pessoais e fundamentos da economia. Então, eu vou falar do primeiro e do terceiro quadrante, né?
e o Gil vai falar do segundo e do quarto quadrante, tá? Então, vou falar de matemática financeira e finanças pessoais, e o Gil vai falar de fundamentos da economia e noções de finanças corporativas. Bom, então, gente, finanças pessoais e matemática financeira. Educação financeira, como eu já falei, não é para entender apenas teoria, mas sim como agir no dia a dia em relação ao dinheiro. É a gente saber utilizar o dinheiro ao nosso favor, não gastar além da conta, saber economizar na hora de economizar, gastar na hora de gastar, e ter uma vida um pouco mais saudável financeiramente, tá? Primeira coisa para a gente ter isso, analisar as nossas entradas, os nossos gastos e montar um orçamento, né? Existe uma regrinha muito utilizada no mundo das finanças, que é a regra do 50, 35, 15, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, eu por conta do tempo, não vou entrar muito nesse mérito, mas vocês podem dar uma pesquisadinha, anota aí para vocês pesquisarem, a regra do 50, 35, 15. 50% dos seus ganhos você usa para pagar suas contas fixas. Por exemplo, alimentação, né, compras de mercado, aluguel, combustível, escola, plano de saúde e tudo mais. 15% é aquele valor que você, em teoria, deveria guardar para o seu futuro. Ou, se você tiver dívidas, utilizar para ir quitando as suas dívidas até chegar um momento que você quitou as suas dívidas e aí sim você passa a investir esses 15%. E 35%, que é uma fatia bem grande, né, bem boa ainda, é aqueles 35% para você ter uma vida, né? É aqueles 35% para você ir no McDonald's, para você ir na pracinha tomar seu sorvete, para você ir no cinema, para você sair com a namorada, com o namorado, para você comprar um presentinho para sua mãe, para o seu pai, para o namorado, para a namorada, enfim, para você fazer o que você quiser, para você ir para academia, enfim. Hoje, na pandemia, as coisas estão um pouco diferentes, mas, de um modo geral, essa é uma regrinha aí que os economistas costumam usar, que funciona de maneira razoável, né? Quem quiser pesquisar a respeito disso aí, vale muito a pena, tá? Fica aí dada essa dica aí para vocês. E isso está dentro de finanças pessoais e matemática financeira, né? E para terminar a minha fala, ainda dentro de finanças pessoais e matemática financeira, e na educação financeira, uma coisa que eu costumo também falar em sala de aula. E agora, mais ainda, com a inclusão desse tema na base e no currículo, né? Que é se informar mais sobre os termos financeiros. É um jeito de começar a se organizar. Começar a entender, por exemplo, sobre investimentos. Renda fixa ou renda variável? O que é um investimento em renda fixa? O que é um investimento em renda variável? Qual é o risco? Qual é o retorno? Né? O que faz você investir o seu dinheiro? Né? Qual é o risco que você está disposto a correr? Existem 3 pilares fundamentais para você investir o seu dinheiro, né? O aporte de grana que você vai colocar, o tempo que você está disposto a deixar aquele dinheiro investido e o risco que você está disposto a correr. Ontem eu fiz uma live pela Ubinvest e eu brinquei com a entrevistada. Falei assim, se você perguntar para mim, eu sou renda fixa, porque eu não gosto muito de correr risco. Por quê? Porque eu sou hipertenso, então meu coração ele é fraco. Mas se você perguntar para o Gil já é mais guerreiro, ele gosta de renda variável, então o coração dele é mais forte. Então é mais ou menos por aí. Mas, independente da renda fixa ou da renda variável, é muito importante vocês saberem, né, o que você está investindo, no que você está investindo e o risco que você está correndo, seja em qual tipo de investimento que você está fazendo. E saber pesquisar,
e se inteirar e estudar sobre o que você vai investir. Tá legal, gente? Então, esses eram os meus, esse era o meu recado aí para essa manhã, né? E, por último, esse é o principal, né? Dizer para vocês que investir não é só para quem tem muito dinheiro, né? Existem opções no mercado para diferentes tipos de investidor. Tem gente que pode começar a investir com R$ 10, com R$ 100, com R$ 50, né? Então, se você tem R$ 50, R$ 100, você pode começar a investir, né? Então, não tem essa, mas eu não tenho nem R$ 10 para investir, professor. Não, você pode investir com R$ 10. Com R$ 100 você começa a investir. Ah, mas eu não tenho R$ 100 para investir. Se você juntar de 10 em 10, daqui a 10 meses você vai ter R$ 100. Começa a investir. Entendeu? Então, é tudo uma questão de organização. Educação financeira é organização e conscientização. É economia emocional, como eu falei no início. Tá legal? Esse era o meu recado. Obrigado, Wagner. Agradecemos aí a exposição. Agora eu vou fazer uma pergunta para os estudantes, tentando linkar aí o que o Wagner apresentou a fala dos próprios estudantes. Então, de acordo com essa pequena exposição aí sobre investimentos e educação financeira no currículo, eu pergunto para os alunos o seguinte, Renata e Kevin, em relação à experiência de vocês na escola, como vocês enxergam a associação entre a matemática, daquela da sala de aula, e educação financeira, de acordo com o que o Wagner acabou de falar aí? Quem gostaria de comentar um pouquinho? Renata, Kevin? Bom dia, Léo. Eu queria agradecer, em primeira mão, queria agradecer a você, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, podendo falar nesse evento. E, agora respondendo, eu acredito que, né, que desde criança a gente já tem esse contato, né, com o dinheiro, de estar indo comprar um pão, de pegar o troco, de estar poupando dinheiro do troco para comprar algo mais caro. Eu, por exemplo, comprei meu videogame poupando o dinheiro que meus tios me davam quando vinham me visitar. Entendeu? Então, eu acredito que esse contato, a vida, né, né, já vai te dando, que você vai tendo essa. Acredito, como o professor Wagner Dias também disse, que isso é negligenciado, né? Tipo assim, na questão da escola, do ensino, do professor tá te passando isso, do como lidar na questão do emocional. Eu, por exemplo, sofro um mal na minha família de consumismo, que é algo que é muito pouco visado, né, pelos colégios, de estar explicando, a não sofrer, a como passar por esse período se você sofre, ou a não sofrer em outros casos. E eu acredito que a educação financeira até algumas vezes ensinada, mas muito pouco explorada e quem dirá aprendida. E por isso eu agradeço a Deus, né, por ter tido a oportunidade de ter aula com você, Léo, e por hoje estar podendo falar isso. Obrigado. Obrigado, Kevin. Excelente fala. Eu acho que você revela muito quando você diz assim, existe, mas não é explorada e às vezes também não é aprendida, né? Então, o principal objetivo da escola é humanizar as pessoas. E isso a gente faz com aprendizagem, né? Então, assim, e uma aprendizagem significativa e crítica, né? A Renata, você quer falar alguma coisa, Renata? Eu estava esperando o Kevin falar. Primeiramente, gostaria de desejar bom dia e agradecer aos professores e aos meus colegas que estão aqui, que esse evento é nosso, né, pra gente. Então, agradecer a oportunidade de estar falando. O que o Kevin falou, eu acho que não é só ele que sofre, todo mundo sofre com problema de consumismo hoje em dia. Ainda mais nas redes sociais, a gente vê o tempo todo um monte de coisa e já sai querendo comprar. Então, eu concordo com o que o Kevin disse, eu acho que a matemática financeira existe, só que ela é pouco explorada e pouco adentrada nos currículos. Por exemplo,
a gente está falando, a gente aprende porcentagem ou juros? Por que a gente não pode fazer uma conexão com a inflação quando você está dando esse tema, entendeu? Eu acho que são pequenos intervalos dos assuntos corriqueiros que a gente tem no currículo que a gente pode ir inserindo essa matemática que a gente aprende no dia a dia desde criança, até comprar um pão ou comprar um videogame. Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso e ter essa inclusão desde cedo, porque a gente sai da escola agora, essa escola cidadã, né, que a gente fala, e vai para onde, né? Como que a gente vai saber lidar com o dinheiro? Quem vai ensinar a lidar a gente o dinheiro? A nossa família. E às vezes a nossa família não teve essa oportunidade, esse privilégio de ter essa educação. Então é através da escola que a gente vai conseguir mudar isso realmente. Sensacional a fala, né? E o papel da escola é muito importante, porque, assim, a sociedade espera muito que, de modo geral, né, a educação ocorre em casa, né? E, assim, há uma distinção entre educação e controle dos corpos aí. Mas eu acho interessante que existe a possibilidade também, quando a escola ela é uma escola viva, de que os pais sejam educados também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala para o estudante, a gente dialoga com esses alunos e alunas, mas isso também é levado para a casa deles. Então, automaticamente, há uma educação da comunidade, e que eu considero isso muito, muito bom. Eu vou agora entrar no tema da Obinvest com o Gilberto Gil, né, eu já apresentei. E, Gil, meu amigo, eu queria fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: o que é a Obinvest? Queria essa definição aí. E como ela pode ajudar na democratização da educação financeira, meu amigo? Léo, rapidinho, antes do Gil falar, deixa só eu responder. Tiveram algumas perguntas aí, rapidinho. Sim. Vou responder. Wagner, se você me permite, eu selecionei as perguntas, eu esqueci de avisar, é verdade. E aí eu gostaria de deixar para o final. As perguntas vão ser no final. Tá, beleza. Tá bom? Tá legal. Obrigado. Show de bola. Bom dia a todos. Grande Léo, cara, assim, tipo, carinho que eu tenho por você é infinito, cara. Pô, pessoal aí, cara, vocês são felizados em ter aula com esse cara. Né? Pô, Léo, eu trabalhei com o Léo há alguns anos, há muito tempo atrás, e, pô, tenho a felicidade hoje de estar aqui novamente com ele, com o Vaguinho, Wagner, um grande amigo também, de longa data. Poxa, show de bola. Meus queridos alunos, bom dia. Primeiro, eu queria falar que é um prazer enorme estar participando dessa mesa redonda. Obrigado mais uma vez pelo convite, Léo. E dando um contexto geral assim, sobre educação financeira e corroborando com o que o professor Wagner estava dizendo, e o que vocês comentaram sobre o professor para dar aula de educação financeira. Primeiro, cara, eu queria colocar aqui para vocês, isso é uma formação assim que está vindo à tona agora. Os professores, eles muitos deles não sabem um monte de conceitos sobre educação financeira, sobre finanças. Eu me incluo, hoje não, mas alguns anos atrás, eu me incluía nesse grupo. Pô, você não tem noção, assim, tipo, vou contar para vocês, porque isso foi uma das fagulhas para eu criar, para eu ter a ideia da Obinvest. Uma vez eu estava andando ali por Madureira, ninguém anda por Madureira à toa, né, cara? Assim, tipo, eu estava ali caminhando ali por Madureira, passei pelo Banco Itaú, que é a minha agência, ali na Domingos Lopes. Eu olhei assim e falei, cara, quanto que eu já paguei de juros para vocês? Passei pelo banco e falei, aí isso ficou na minha cabeça, cara.
eu cheguei em casa, comecei a fazer uma planilha, né, de tudo que eu lembrava, não era nem o que é, assim, tipo, o que eu paguei de fato, mas tudo que eu lembrava. Só que, assim, tipo, vamos lá, o conceito da matemática financeira, né? O dinheiro não vale a mesma coisa em unidades de tempo diferentes. Então, você tem que corrigir isso. Como é que você corrige? Ah, pô, só pela inflação? Então, eu peguei, assim, tipo, a taxa Selic média, na época lá, peguei dos últimos... Pô, comecei, comprei um carro, comprei esse carro, mas foi financiado. Eu lembro que na época foi tanto, tal, não sei o que, eu financiei tanto, paguei tanto de juros. Então, botei só o que eu pagava de juros. Cara, trouxe tudo pro valor presente de onde eu estava. Cara, era um apartamento, 300 mil. Eu falei, não é possível, eu errei a conta. Fiz as contas 10 vezes, liguei para outros professores de matemática, falei, cara, olha só, você me ajuda aqui num problema. Se eu tenho um problema assim. Não, Gil, tu faz isso. Cara, não é possível, eu estou fazendo a conta certa. Cara, eu falei, cara, preciso estudar isso. Pô, pra vocês terem uma noção, cara, eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei ali em janeiro, porque tem um salário que você ganha em janeiro, que às vezes que vem um adiantamento. Aí você ganha 2 salários no mês, só que vai ficar 2 meses sem ganhar. Eu gastei tudo em um mês só. Aí, pô, assim, veio janeiro. Pô, gastei tudo em janeiro. E fevereiro? Fevereiro eu não recebi. E, cara, assim, mas tudo isso é uma questão de organização. Eu venho de uma família que não é organizada financeiramente, e isso é um reflexo da grande maioria das famílias brasileiras. Né? Assim, se você for olhar, 66%, isso, uma pesquisa do Serasa do ano passado, mais de 66% das famílias brasileiras são endividadas. Então, cara, assim, tipo, educação financeira é não só o fato para você investir, né? Mas é como você vai consumir, como você vai administrar o dinheiro que você vem recebendo. Isso não faz parte não fez parte da minha formação, não fez parte da formação do Léo, e isso normalmente a gente aprende com a vida. Né? Tem um amigo meu, cara, que é casado com uma médica, e aí uma vez a gente estava conversando sobre investimentos, eu falei, pô, Verônica, tu tem que investir, Verônica. Pô, porque aí ela, Gil, eu dou dinheiro todo na mão do meu irmão para investir. Cara, que legal, pô. Mas teu irmão é mais novo, meu irmão tem 22 anos. Ah, não, mas ele aprendeu com meu pai, ele aprende com meu pai a cuidar das finanças desde quando ele tinha 15 anos. Eu falei, caraca, que legal. E teu pai aprendeu com quem? Ah, meu pai aprendeu com meu avô. Cara, assim, tipo, era uma coisa que vinha ali, ó, de família, né? Esse conhecimento de finanças. Então, assim, é necessário uma democratização para isso, né? Assim, só para lembrar, poxa, o que é, assim, de fato, a educação financeira? É um processo onde as pessoas melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos financeiros, né? E com essa formação, com essa orientação, com essa informação, vocês começam a desenvolver as competências necessárias para tornar mais consciente as oportunidades, né, de investimentos, o entendimento dos riscos, né, e assim você começa a fazer boas escolhas, né, e tomar decisões financeiras mais conscientes para o seu próprio bem-estar, né? E assim, tipo, vou falar só um pouquinho aqui da Ubinvest, né? E nesse turbilhão de coisas assim, tipo, que eu vi que eu estava fazendo errado, eu falei, cara, onde que está o erro? Porque eu estava achando, eu estava vivendo normal, mas onde que estava ali o erro original, né? Cara, estava na minha formação de indivíduo, né? A minha família, infelizmente, ela não soube me passar isso. E fizeram a melhor... Minha avózinha, que vai fazer 100 anos esse ano, fez a melhor coisa que ela podia fazer. Eu fui criado por vó, tá? Então não me zoem, por favor.
Mas a minha avózinha fez o melhor que ela conseguiu, né? Mas ela não tinha essa formação. Mas assim, tipo, a escola não existia essa discussão. Então, a gente começa um movimento para que vocês saiam cidadãos mais bem formados e com esse conhecimento que é super aplicado na nossa vida. Aí agora estou falando da formação mesmo do cidadão. Eu não posso exigir que há pouco tempo atrás fazia parte do currículo obrigatório, números complexos. Mas ninguém falava de educação financeira. Então, como é que na minha cabeça, assim, tipo, o brasileiro médio tem que ter, tem que saber o que é a unidade imaginária e não saber o que é a taxa Selic? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, olhando para tudo isso, e eu comecei a estudar finanças, né? Eu fiz um MBA em mercado de capitais, estou terminando agora uma pós na Mackenzie em gestão financeira, mas muito ligado à finança. E aí eu falei, cara, vou levar esses conhecimentos para dentro de sala. E aí fico comentando com a molecada, e o pessoal fica super animado, né? Não, só dá para ficar rico, dá para ficar... Eu adoro essas perguntas. Né? Não dá, primeiro, assim, tipo, não, cara, tem muita coisa para falar, cara. Mas assim, tipo, pô, dá para ficar rico rápido? Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas assim, levando esses conceitos, cara, assim, tipo, tem uma galera que sempre gosta, quer muito saber. Eu falei, cara, vou achar uma Olimpíada para essa molecada fazer. Eu sou cria de Olimpíada de Matemática, né? Então, dou aula de Olimpíada desde quando eu comecei a dar aula, né? Pô, trabalhei com alguns projetos do IMPA sobre Olimpíada de Matemática, o PIC, o POT. Eu falei, pô, vou arrumar uma Olimpíada para essa molecada fazer. Procurei, não achei. Eu achei uma competição internacional. Aí eu falei, cara, vou fazer uma Olimpíada para essa molecada. E a Olimpíada tem que ser online para chegar para todo mundo que queira fazer. Né? E assim, tipo, a ideia é mesmo discutir sobre como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, como consumir de forma consciente, o lance das finanças comportamentais, para vocês terem ideia dos vieses comportamentais que existem, vieses comportamentais que, assim, tipo, tem um espaço enorme na economia. Tem vários prêmios Nobel, eu acho que é isso, assim que fala, né, o plural de prêmio Nobel. Tem várias premiações e muitas delas seguem essa área da economia comportamental, né? E a Obeninvest, ela vem assim, tipo, para trabalhar competências assim que eu julgo fundamentais para o estudante do século XXI, né? Que vocês lidam, cara, com uma quantidade de dados diariamente absurda. E como é que você começa a tratar essa informação para você tomar uma decisão? Cara, finanças é isso. Isso também é finanças. Né? Você lida com uma quantidade de dados muito grande e aí vai lá, assim, baseado, trata aquela informação, extrai ali os subsídios para você tomar a sua decisão e assim você... cara, isso é século XXI. Né? Os algoritmos aí estão aí para você não ter noção de que as redes sociais sabem exatamente quem você é, o modo único como você pensa através das postagens que você coloca, né? E assim, a Obeninvest, ela é um projeto educacional, social, né, de proporção nacional, voltado para vocês, os alunos da educação básica, né, e se constitui como uma ferramenta de ensino e difusão não só da educação financeira, mas também dos conhecimentos de finanças, tá? E aí, assim, cara, eu pretendo muito desenvolver, né, desenvolver a autonomia de vocês diante das tomadas de decisão da vida cotidiana, né? Ligado ali,
sempre ligado ao cotidiano do mundo das finanças e dos investimentos. Por exemplo, você virou um superavitário, tá? Você agora quitou as suas dívidas e virou um superavitário. Aonde você vai alocar esse dinheiro, esses recursos aí que você tem, né, para um determinado futuro, né? Assim, futuro que eu digo, é a aposentadoria, ou você vai pretender se aposentar com o teto do INSS. Você vai botar numa previdência privada? Cara, qual previdência privada você vai colocar? Essas decisões são decisões do dia a dia e que vocês... eu acho que o cidadão precisa ter o mínimo de conhecimento para conseguir tomar decisões assim. E para isso, a gente vai construir uma visão integrada da matemática na nossa realidade, né? E assim, você pensar nessa implementação do ato de investir para o longo prazo e entender o impacto dos juros compostos ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu entendi de modo muito doloroso minha vida, cara. Eu entendi assim, de modo muito doloroso, porque foi osso, assim, tipo, ver assim, que eu poderia, se eu não pagasse juros, assim, eu ganhando exatamente o que eu tinha ganhado, só que sem pagar juros, né? E aí eu conseguiria ter um patrimônio maior do que eu tenho. E isso mudou mudou mesmo a minha vida. Porque eu sou casado com uma socióloga, minha Panzinha, minha linda esposa, mãe dos meus filhos, né, socióloga. E assim, tipo, quando eu comecei a estudar finanças, você não vai virar um Faria Lima. A primeira coisa que ela falou para mim, né? E aí assim, tipo, não, pai, gente, vou só organizar aqui, vou puxar daqui, vou puxar dali, isso aqui. Pô, primeira coisa que eu fiz, a gente tinha se juntado, mas a gente não tinha feito uma festa de casamento. Aí, a primeira vez, assim, tipo, o dinheiro que eu ganhei no primeiro ano de investimento, depois que eu quitei as dívidas, foi o dinheiro que eu paguei a nossa festa de casamento. Aí ela falou assim para mim, poxa, não é que esse negócio funciona? Caramba! E assim, tipo, assim, isso muda mesmo a vida. Então, Léo, assim, tipo, respondendo a tua pergunta, como eu acho que o Obinvest pode ajudar a democratizar a educação financeira? Cara, em primeiro lugar, abrindo uma discussão sobre o que é comportamento como é que é o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, né? Apresentando conhecimentos técnicos básicos que o brasileiro médio precisa ter, que eles, assim, matematicamente, eles já aprendem no ensino médio. Então, assim, eu vou fazer só uma aplicação do que ele já aprende, uma adequação daquele conteúdo ali na vida real, né? E assim, tipo, explicar coisas que são necessárias e básicas, tipo, o que é o título do Tesouro Nacional, o que é o Tesouro Direto, o que é a ação de uma empresa, o que é ser acionista da empresa, o que é investir em ações, né? E assim, tipo, hoje em dia as pessoas falam muito, tem um monte de youtuber falando sobre investimento, onde você tem que colocar o dinheiro, mas assim, ninguém fala do risco, que é a parte ruim. Todo mundo fala da parte boa. Não, investe em Magalu subiu não sei quanto, investe em Bitcoin, cara, mas ninguém sabe do risco. Então, assim, cara, a gente... Uma das teclas, assim, uma das bases ali, cara, é falar sobre risco. O risco que acontece quando você faz determinado... Todo investimento tem risco. Então, aí, qual é o risco que está... não, vou investir em título do Tesouro. Não tem risco. Claro que tem. Do Brasil, de qual país? A Argentina declarou moratória há um ano atrás. Declarar moratória é não pagar os títulos, entendeu? Que deveriam pagar. Então, assim, é isso, né? Sem contar o fato de proporcionar a Obinvest, né, ela vai proporcionar a experiência de investir para o longo prazo, entender o impacto dos juros compostos ao longo do tempo. Tem muita coisa legal que
está para acontecer. A gente está com um simulador agora de investimentos, né, que a gente vai lançar agora no mês de abril, né, vai ser uma coisa muito legal, assim, para a molecada do ensino médio, com cotações em tempos reais, entendeu? E sem contar ainda o fato de que eu acredito, né, que o trabalhador médio, ele vai conseguir aproveitar de um modo mais eficiente essa retribuição que ele recebe pela força de trabalho que ele vende. Que eu acho não faz sentido ele receber e, assim, ele já é explorado, né, já tem uma mais-valia, isso é normal, mas, assim, tipo, ele recebe esse dinheiro e ainda retorna com esse dinheiro para o banco em forma de juros. Então, o que fica, de fato, para esse trabalhador é muito menos do que a força de trabalho dele vende. E uma das maneiras que eu acho que a gente tem de equilibrar isso é através da educação financeira. E já que a gente vai entrar no mundo dos negócios, cara, assim, tipo, acho que a gente vai estimular também o empreendedorismo. Cara, aqui no Brasil tem muitos problemas que precisam ser resolvidos de modo mais eficaz, né? E é uma janela, assim, incrível para quem busca empreender de fato. Então, acredito que a UBInvest vai trazer todos esses benefícios para essa molecada de ensino médio. Obrigado, Gil. Excelente fala. Eu tenho alguns pontos depois para a gente discutir. Opa, Mas antes eu quero colocar os estudantes novamente como protagonistas aqui. E deixa eu só permitir. Então, eu pergunto para os alunos, para o Renato e para a Renata e para o Kevin, como que vocês enxergam essa iniciativa da criação de uma Olimpíada de Investimento diante dessa perspectiva que o Gil acaba de abordar? Cara, eu tinha preparado uma apresentação, não apresentei, né? Porra. Ih, rapaz, eu também esqueci. Deixa eu só... É verdade. A apresentação da molecada. Rapidinho aqui, só para divulgar aqui a Olimpíada. Sim, deixa eu aproveitar, então, falar duas coisas. A primeira é que eu estou selecionando as perguntas aqui para o final a gente tentar responder, tá? A segunda é que eu vou colocar aqui no chat o site da própria Olimpíada. Pronto. Para quem quiser e tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Tá ok? Gil, pode ir. Não, era só eu só queria mostrar essa tela mesmo, porque tem o site, tem as redes sociais para a molecada, quem quiser saber um pouquinho mais da UBInvest, entra lá no site, tem o regulamento desse ano, entra nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube tem um monte de conteúdo legal, tem várias lives que a gente faz aí toda semana, com vários temas interessantes, pessoas assim, tipo, de renome. Essa semana eu falei com o Rafael Lavrado, que é gestor do fundo quantitativo, né? E ele deu 2 cursos para gente, que eu vou até colocar no site, gratuitos para quem quiser se inscrever, um falando sobre matemática financeira no Excel, o outro falando sobre as principais funcionalidades do Excel. Cara, isso tudo vai ser disponibilizado aí no nosso site. Ok. Então, deixa eu perguntar de novo para a Renata ou para o Kevin. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que vocês podem avaliar essa iniciativa da criação de uma Olimpíada de Investimento? O que vocês acham disso? Primeiramente, eu queria pedir desculpa por qualquer som externo que possa estar saindo aqui, porque só sendo difícil aqui em casa.
Mas, enfim, queria parabenizar também o professor Gilberto Gil pela iniciativa, acho muito bela. E acredito, né, que só a palavra Olimpíada, né, brasileira, tipo, a de matemática já traz muito medo, às vezes, aos alunos, né, tipo, traz um pouco de receio sobre ser uma Olimpíada, mas a gente, nesse período que eu tenho, tendo aula com o professor Léo, ou caminhada, né, a gente aprende a perder esse receio, a perder esse medo que a gente tem de participar, ou né, de fazer, e acredito que isso possa ajudar muito na caminhada dos alunos, não só, né, pela a questão da Olimpíada, tipo assim, mas, né, do ensino para a Olimpíada, né, da pessoa ter que adquirir né, esse conhecimento para poder fazê-la. E, e é isso. Obrigado. Renata, quer complementar? Eu também queria dar os parabéns ao professor Gilberto pela iniciativa, é muito legal. E eu acho que, como ele falou, é uma forma de democratizar a matemática, porque a gente chega na escola achando que a matemática é a vilã. Eu mesma tinha essa visão, né? Que eu nunca fui uma pessoa muito com facilidade em exatas, mas eu sempre procurei estudar bastante, porque eu acho que se a gente estudar, não tem nada que a gente não consiga, né? Óbvio que tem os caminhos e as desavenças, mas a gente vai vencendo as barreiras. E a gente sempre, tipo, pelo menos eu tinha essa visão de que a matemática era sempre para essas pessoas mais inteligentes, que faziam as Olimpíadas. Ah, o mais inteligente da sala que vai fazer a Olimpíada de Matemática. Então eu nem vou fazer porque eu não vou conseguir. Então eu acho que mostrar que todo mundo é capaz e que, tipo, a gente pode sair com esse conhecimento é muito legal. Com certeza, obrigado aí, Renato. Bacana, né? Tem uma fala do Gabriel Etelvino da Silva, eu só vou colocar essa fala porque eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: para quem não tem muito conhecimento sobre educação financeira, saiba que dá para aprender bastante conteúdo de graça na internet. Porém, é necessário saber filtrar quais sites, canais são confiáveis e quais não. Tem muitos sites, canais bons, mas também existem muitos que são picaretas, que querem se aproveitar de pessoas imediatistas para vender a ideia de dinheiro fácil. Então, eu vou comentar, não está previsto isso, mas eu vou comentar essa fala porque eu acho que a educação se constrói com discussão. Então, Gabriel, eu queria dizer que eu acho muito importante esse olhar. Por quê? Porque quando eu comecei a disciplina, eu vou usar a minha experiência para ilustrar o que eu quero dizer, com esses alunos do terceiro ano, uma das coisas que eu fiz questão de mostrar seria exatamente como que é visto essa questão do investimento para muitos. Então, eu peguei lá um youtuber famoso e mostrei para ele a propaganda. E o youtuber começa assim: você quer ser milionário? Então, eu vou te ensinar a ser milionário. Só que, para isso, você precisa de quase 5 mil reais por mês para separar. Ora, vamos lá. Quem tem 5 mil reais aí disposto a ser separado? Então, a minha crítica nesse sentido, ela é uma crítica no sentido que, mesmo que a gente possa... de fato, existem investimentos que você precisa de pouco dinheiro, e pouco dinheiro é um conceito relativo, porque, às vezes, 100 reais para uma família vai fazer uma falta imensa, né? Mas eu acho que essa ideia de usar o mercado financeiro para um enriquecimento imediato, ela revela para mim duas coisas. A primeira, que é a vontade de chegar ao fim do processo de modo veloz e absurdo, e a segunda revela o individualismo do indivíduo, né? Eu quero ficar milionário imediatamente. Então, não é uma ideia de vamos democratizar o ensino para que haja um equilíbrio entre as coisas. Não, a ideia é a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Então, eu quero enriquecer rapidamente. Essas pessoas acabam sendo pegas mesmo por esses que trabalham com essa linha. Então, vocês vão, de fato, ouvir muito: enriqueça, coloque seu dinheiro assim, aprenda a investir comigo, mas eu acho que é importante ter um senso crítico, né? O educador Olis Colamosi, ele escreveu um livro fantástico, que é
um convite à educação matemática crítica. E eu gosto muito desse livro porque a gente tem que pensar um pouquinho mais além das contas. Eu gosto muito do exemplo que eu fiz até com os alunos em sala de aula, que é o seguinte: para pensar só, vocês aprendem a calcular juros aqui na matemática financeira. Mas a educação financeira mostra para vocês que os juros da poupança, ele é absurdamente menor se for comparado com os juros do empréstimo da mesma instituição. Ou seja, a instituição, para guardar o seu dinheiro, ela te devolve muito pouco. Agora, se você tomar emprestado com essa mesma instituição, ela vai fazer você pagar muito caro pelo aluguel desse dinheiro. Então, pensar criticamente, para mim, vai nesse sentido, tá bom? Não vou estender muito a minha fala, eu gosto muito de falar, mas eu gosto dessas reflexões que o Gabriel propôs ali, por exemplo. Tá? Isso é um papo longo, hein, Léo? Assim, tem um monte de coisa para falar, porque as pessoas, assim, tipo, a grande maioria que eu vejo, que eu acabo, de certa maneira, acompanhando, cara, não fala do risco que envolve por exemplo, Petrobras. Há um tempo atrás, não, Petrobras, não sei o que, Petrobras bombando. Pô, aí, mas assim, tipo, as pessoas não falam. Pô, só falaram isso depois que a Petrobras caiu aí quase 15% em um dia só. Uhum. Falo, pô, mas é uma empresa estatal que, poxa, o principal objetivo dela não é o lucro como uma empresa comum. Né? O Estado pode intervir, né, para fazer uma mudança. E isso, cara, é um risco que as pessoas têm que saber quando investem numa determinada empresa. Mas ninguém fala de risco. E o risco é o lado ruim da história. Eu costumo sempre dizer, Gil, que a gente gosta muito de contar os sucessos. Né? Os fracassos a gente omite. Né? Com certeza. Seguindo em frente aqui, gente, eu vou passar finalmente a palavra para o professor Tiago. Tá? O Tiago, parceiro e amigo, assim como o Wagner, muito amigo, de frequentar a casa, de conversarmos. Vou fechar aqui. Tiago, tudo bem. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta, e agora, nessa mesa, ela vai caminhar para uma outra tendência, mas tudo interrelacionado. Minha pergunta é a seguinte: como nós, professores e professoras de matemática, lidamos com a educação financeira desde a nossa formação até a prática em sala de aula? Isso já tem um pouco da resposta do Gil, que fala que a nossa formação, ela prioriza algumas coisas e outras não, né? O exemplo ilustrado foi até os números complexos. De fato, eu adoro números complexos, eu acho sensacional quando você multiplica por i e rotaciona o objeto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não coloco esse conteúdo em sala de aula atualmente, porque eu priorizo matemática financeira / educação financeira. Então, Thiago, como que você vê isso? Por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Cumprimento aí todos da mesa, os professores Gil e Wagner, os alunos Renata e Kevin. Agradecer o convite ao Léo, né, para estar aqui nessa manhã conversando com todos vocês. E em relação ao currículo de matemática, cara, eu estou dentro da sala de aula, em agosto vai fazer 14 anos, né, que eu leciono. E durante todo esse período, né, desde a minha graduação, eu tive mais uma formação engessada, né? A gente não falava em educação matemática, a gente fala só em matemática financeira. E aí a gente fica restrito, até a Renata comentou, a cálculo de porcentagem, juros, sistema de amortização, e na hora de aplicar mesmo, os alunos não têm assim, um exemplo muito prático do que eles vão fazer durante a vida, né? Porque é um conteúdo extremamente importante e eu acho que, como o professor Gil falou, é negligenciado o estudo, né? O Wagner falou, né? E
além da matemática financeira e estatística. Normalmente são conteúdos deixados para o final do ano letivo, né, onde já está tudo muito corrido e você tem que cumprir aquele programa que já está pré-estabelecido. E, felizmente, hoje, existem possibilidades, como esse evento que vocês estão promovendo, né, para complementar, que vem para complementar exatamente o currículo, né, da gente poder trabalhar uma matemática financeira, mas a gente ter acesso ao que é a educação financeira. Então, assim, eu acho que a educação financeira, cara, na nossa vida, ela tá ligada à organização, planejamento e tomar de decisão. Educação financeira é isso, é você se organizar, você planejar e você decidir o que você vai fazer com o dinheiro, né? Então, assim, eu acho que todo mundo aqui tem a consciência do que move o mundo é o dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não faz nada, você não toma um sorvete, você não sai com o seu carro, não bota gasolina, não paga um estacionamento, não veste, não come. Então, assim, o dinheiro, você tem que saber lidar com o dinheiro desde o início. Então, os alunos hoje que estão se formando, né, para ter uma profissão, e para que eles têm uma profissão? Para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, né, e aí poder tocar a vida. Eu acredito que a gente tem, assim, algumas vidas, né, a gente pode dividir em vida pessoal, vida amorosa, vida social, e a gente tem a vida financeira. E ter uma vida financeira saudável, eu acho que ela acaba por impactar nas demais vidas, né, que a gente tem, né. Se você tem dificuldade com dinheiro, ou a sua família está numa crise financeira, isso acaba criando atrito em outras áreas, né. Então, por isso que é sempre importante você estar ligado nessa questão, né. Então, eu parto do princípio, eu levo a minha vida da seguinte forma: eu não gasto mais do que eu ganho, né? Essa a princípio que deveria ser feito. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você ganha 1.000, você vai gastar 2.000 como? Né? De onde vai ser tirado isso? Então, foi até mencionado ali um critério de você ter uma reserva de emergência, né, de 15%, né, que de fato é uma situação importante para todo mundo tem que ter um dinheirinho guardado, acontece alguma coisa, eu tenho um dinheirinho ali que vai me salvar naquela hora, né? E isso é importante. Agora, o que a gente tem que saber também é como guardar o dinheiro, né? Aonde você vai guardar esse dinheiro? Então, com o passar do tempo, a forma de se guardar dinheiro mudou. Lá, antigamente, nossos avós guardavam dinheiro debaixo do colchão, né, botava dentro do guarda-roupa, escondidinha, assim, atrás de alguma coisa. Então, aí chegou uma época que era o boom da poupança, né, vamos fazer uma poupança gorda, né, e a poupança vai render dinheiro. E hoje a gente está numa situação que a poupança, ela acompanha uma taxa chamada Selic. Então, a educação financeira, ela também está ligada em você entender o que funciona essas siglas, Selic, CDI, né, porque hoje a poupança é 70% da Selic. E existem bancos digitais, né? Nós chegamos ao boom dos bancos digitais aí, que promovem rendimento do dinheiro a 210% do CDI. Isso é equivalente a 3 vezes a poupança. Então, se você tem consciência de mundo e do que está acontecendo, você não vai deixar o dinheiro na sua poupança. Por quê? Porque hoje a poupança ela rende menos que a inflação. E você tem que ter consciência do que é a inflação, né? Inflação é a desvalorização do dinheiro. Então, assim, existem diversos perfis de investimento. Eu sou um cara, assim, menos agressivo, né? Existe renda fixa, renda variável, fundos, previdência privada. Eu não consigo ver meu dinheiro cair ali. Eu gosto, mesmo que seja mais devagarzinho, né, eu gosto que ele vá subindo de... Então, assim, tem pessoas que são mais agressivas mesmo, e que têm coragem, aí eu lembrei, o Léo citou um caso, e eu lembrei da Betina. Vocês lembram da Betina no YouTube? Meu nome é Betina, tenho 22 anos e transformei R$1.000 em 1 milhão em 3 anos. Rapaz, mas essa propaganda deu o que falar, que depois tiveram que se retificar, pedir desculpa, questão de propaganda enganosa, como se fosse uma coisa muito simples, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com certas situações, né?
como alguém citou aí, que existem materiais disponíveis, né, mas tem que tomar cuidado com a picaretagem, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de evento, ele vem atrelar e completar o conteúdo, né, que é dado em sala de aula, né? Porque normalmente a gente fica mesmo preso à matemática financeira e a gente fala muito pouco de educação matemática, né? Então, assim, parabéns a todos, né? Obrigado pelo convite e a minha dica é gaste menos do que ganha, né? Porque se gastar mais do que ganha, uma hora isso vira uma bola de neve e a coisa pode se complicar, né? Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Excelente fala, né? É por isso que você está aqui. Então, eu vou ter que quebrar um pouquinho o roteiro agora. Eu vou pedir para o Wagner falar, porque ele me confidenciou que ele precisa estar em aula já já. Então, eu vou pedir para o Wagner falar. E temos algumas perguntas. Você gostaria de responder algumas perguntas? Tem aí já em mente, Wagner? Ou gostaria que eu citasse? Bom, eu separei algumas aqui, eu vi que na hora que eu estava falando já estavam me perguntando, né? Aí eu fui anotando aqui as perguntas. Primeiro queria falar aí do Thiago. Thiago, linda fala sua, cara. Adorei, principalmente quando você diz assim, eu gasto menos do que ganho. Né? Poxa, isso aí é o princípio fundamental, né? Não é o princípio fundamental da contagem, mas é o princípio fundamental da vida financeira, né? É o que a gente sempre fala, né? A gente, poxa, gastar menos do que ganha, né? O que a gente... E alguns alunos falaram sobre isso aí, né? Não sei se foi a Renata ou o Kevin que falou que vive num mundo conectado com muito consumismo, né? A gente vive, eu comentei sobre economia comportamental. Se você, hoje existem os robozinhos, né, no Instagram, Facebook e tal, se você faz uma pesquisa na internet de alguma coisa, os robozinhos, eles começam a jogar para você aquele produto de 30 em 30 segundos de uma marca diferente, de uma loja diferente, e estimula para você o consumismo absurdo. Então, se você não tiver bem definido uma economia comportamental na sua mente, né, você está lascado, né? Então, isso que você falou é muito importante, né? E aí, as perguntas que eu tinha separado aqui, teve algumas que foram repetidas, então eu vou falar. A primeira pergunta foi do Josinei, né? O Josinei perguntou como que era a questão da reserva de emergência, né? Se era 5 a 6 vezes os gastos fixos. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, 5 a 6 vezes os gastos fixos que você tem na sua residência, né? Conversa lá com os seus responsáveis, verifica, chega em casa, faz uma planilhazinha, não precisa ser de Excel, se você tiver dificuldade, faz no papelzinho mesmo, né? E começa a fazer. Depois você vai melhorando e tudo mais, né? Isso que os economistas falam, né? Em tempos de pandemia as coisas mudaram um pouco, né? Porque a gente já está em pandemia há 1 ano, então esses 5 a 6 meses de reserva de emergência já acabaram se tornando 12 meses, né? Então, quanto mais reserva de emergência, um pouco melhor, né? Isso é a primeira pergunta do Josinei aí. Eu acho que a Tati Seixas e o Márcio Pontes também meio que responderam essa pergunta falando sobre isso e sobre a regra do 50, 30, 15, que o Thiago também comentou, né? Mas o Thiago Farnelli, ele perguntou, professor, com qualquer salário é possível fazer essa regra do 50, 30, 15? Eu diria que sim. Eu diria que sim. É óbvio que é mais difícil, né? Quanto menos se ganha, menos é possível, porque ainda mais com a inflação que o Gil falou, né? Que o Thiago falou, que o Léo falou, que todos nós falamos, né? Hoje, a cada dia que passa,
as coisas estão ficando piores, né? Assim, do ponto de vista de viver economicamente no país, né? A gente entra no mercado hoje, faz uma compra e gasta um determinado valor. Aí você vai no mercado daqui a 2 dias, você gasta outro valor, 10% a mais. Então, guardar dinheiro hoje fica mais difícil. Por outro lado, eu me lembro muito bem, o Gil contou várias histórias aí dele mais jovem, eu teria N histórias também para contar, né? Mas meu tempo não vai me permitir fazer isso. Mas eu vou contar uma de 30 segundos. Quando eu ganhava R$ 200 de salário mínimo, R$ 230 de salário mínimo em 2001, quando eu ganhava R$ 230 de salário mínimo em 2001, eu guardava percentualmente mais dinheiro do que eu guardo hoje. Só para vocês terem ideia. Em 2001, eu ganhava R$ 230 de salário mínimo trabalhando numa confecção. Eu guardava percentualmente mais dinheiro do que o que eu guardo hoje, tendo um outro salário. Então, assim, a pessoa, quanto menos ganha, o percentual relativo ao seu salário bruto, ele acaba sendo menor. Então, como é menos dinheiro, dói menos na sua mente, entra a economia comportamental aí que eu citei, né? Dói menos na sua mente, pô, R$ 1.000 que você ganha, guardar R$ 100, se você ganha 10 mil, você vai guardar 1.000, caramba, guardar R$ 1.000 é muito dinheiro, mas guardar 100 é menos dinheiro. Então a economia comportamental, ela entra nessa vibe aí. Então, respondendo ao Thiago Farnelli sobre qualquer salário é possível guardar, eu creio que sim, né? Evidentemente, levando em consideração cada família, cada situação, tá? A Patrícia fez uma pergunta, eu acho que é professora, inclusive, né? Sobre como inserir educação financeira no Fundamental 2. Nós, na Obinvest, a professora Valéria até comentou aí, né, Wagner? Acho que a regra do 50-35-15 fica impossibilitada para pessoas que gastam praticamente 100% para viver. Há exceções como a sua, mas discordo com todo respeito, pois a maioria do povo brasileiro consiga guardar. Realmente, é verdade, você tem toda a razão, professora. O que eu estou falando, eu não estou dizendo que todos consigam guardar. Eu estou simplesmente fazendo um comentário assim mais generalista, né? Que a gente pode conseguir, a partir do momento que a gente consiga se organizar do ponto de vista desde a tenra infância, desde o Fund 2, né, como uma professora aí pediu, né, se a gente for construindo essa conscientização nos jovens, né, desde o início, é possível que quando chegue lá na frente a gente consiga ter uma evolução nesse sentido. Tá? E a inserção da educação financeira no Fund 2, a BNCC ela já pede isso, né? Então eu acho que vai ser uma coisa natural, né? Eu acho que vai acontecer de uma certa forma. E teve uma pergunta da Renata sobre inflação, essa eu vou deixar para o Gil, né? Essa eu vou deixar para o Gil, para o Léo, para o Thiago, para quem quiser falar como atrelar a inflação aí nessa questão. Tá legal, gente? Então, essas aí eram as minhas contribuições. Wagner, muito obrigado pelas palavras, tá? Muito obrigado pela participação. Te agradeço imensamente aí pela construção e permissão de diálogos, né, para a construção de pontes. Tá bom? Não, sem dúvida, Léo. Estamos aí sempre abertos aos diálogos, às contribuições, né? Isso aí, começa 98.1. O importante é começar. Ótimo. Perfeito, Tati Seixas. É isso mesmo. O importante é começar, aguardando nem que seja 1%. Maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Léo e demais componentes aí, todo mundo que está nos assistindo. É com pesar que eu preciso sair, mas eu tenho que dar aula nesse momento, tá bom? Os meus contatos, aí alguém pediu, tá na apresentação, eu já dei para o Léo,
Tá? O Léo pode disponibilizar aí os meus contatos. E é isso. Tá legal, gente? Um grande abraço. Obrigado, Wagner. E fiquem com Deus aí. Abraço. Abraço, Peguinho. Abraço. Tchau, tchau. Então, a gente está partindo aqui para o final da mesa, mas antes além de mediador, eu quero me colocar como educador. E existem algumas falas aí que eu acho interessante. Por exemplo, uma das falas foi da professora Valéria, que diz o seguinte, eu até separei aqui, que seu tempo... Bom, vou ler tudo. Ela respondeu para o Tiago, eu acho que o Tiago era uma outra pessoa que está no chat também, não é isso? Sou professora do 3º ano do ensino médio há muitos anos e todos os anos tenho ministrado sobre o assunto de matemática financeira. Entretanto, meu tempo para ministrar a matemática nunca me permitiu aprofundar na matemática financeira, e muito menos ir muito além, implementando uma educação financeira real. Mas sempre que posso, em sala de aula para os meus alunos, sobre os juros que são cobrados pelos bancos. Hoje eu acredito que toda escola deveria implementar uma disciplina de educação financeira. Então, eu queria fazer um comentário, Valéria, que é o seguinte, o primeiro deles é que não se quer aqui transferir a responsabilidade da educação financeira para um indivíduo só, sendo este o professor, ou a professora, tá? Eu não gostaria que algum professor saísse daqui se sentindo como sendo o responsável, único e exclusivo, por falar em educação financeira. E o meu toque é especial, por quê? Porque eu já saí de assistindo várias reuniões, mesas, palestras, e às vezes eu saía com uma sensação, com uma dor, falei, nossa, eu preciso melhorar muito, né? Eu preciso fazer isso. E eu acho que a gente aqui não está com essa ação de querer ensinar aqueles que ensinam, mas a gente quer fazer refletir. Então, quando você propõe, inclusive depois, uma reflexão sobre como que essa questão do poupar, essa é uma reflexão muito interessante, porque, veja bem, a gente fala, nós temos que poupar dinheiro. Essa é uma regra do jogo, porque se a gente não poupar dinheiro, o mundo capitalista, ele acaba maltratando muita gente. Mas e quem não consegue poupar? Por que não consegue? Porque é incompetente? Não, porque às vezes pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem muitos gastos com saúde. E a saúde em primeiro lugar. Por exemplo, a gente fala assim, empréstimo. Para que você quer empréstimo? Para comprar um carro, para comprar carro. Mas sei lá, você já pararam para pensar que existe alguma pessoa que se submete com consciência a um juros absurdo por uma instituição bancária, porque precisa desse dinheiro para cobrir gastos médicos, por exemplo, né? Então, aí entra uma questão maior do que a educação financeira, mas até mesmo uma questão de educação no sentido político da palavra. Então, portanto, eu preciso ter acesso a benefícios sociais, eu preciso ter acesso a uma saúde pública de qualidade, eu preciso ter acesso a outras questões que transcendem a educação financeira. Então, quando o Wagner lembra também que a educação financeira é inserida nos currículos e pede-se que ela seja transversal, e aí existem várias palavras bonitas que a gente usa muito, transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, integração, mas assim, o que é de fato isso para mim? É sensibilidade com o mundo. Quando se tem sensibilidade com o mundo, eu acho que a gente faz um papel melhor em sala de aula. Então, eu te agradeço muito por essa fala, professora Valéria, que nos fez refletir bastante aqui, e espero que eu esteja ajudando na construção dessas reflexões também. Caminhando para o término, gostaria de dizer que a lista de presença se encontra no chat. Léo, eu vou colocar aqui novamente essa lista de presença. A Renata botou. Obrigado. Sim, Gil. Cara, assim, tipo, a gente está falando para a molecada de ensino médio, tá falando sobre investimento, onde colocar o dinheiro. Eu tenho um filho de 20 anos, né? Assim, e eu quero só compartilhar algumas reflexões. O meu filho, ele participa das decisões financeiras há pelo menos uns 5 anos.
Todo mês eu falo, ó, a gente gastou isso aqui de luz, a gente gastou isso aqui de água, né? Teve um gasto disso aqui de cartão de crédito, que a gente colocou isso aqui foi para você, isso aqui foi para mim, isso foi para você, seus irmãos. E assim, poupança para ele. Poxa, a gente não fez. Né, por quê? Porque a gente decidiu juntos, né, que valeria muito mais a pena usar um dinheiro que seria poupado para ele para proporcionar experiências que são importantes para a vida dele e o caminho dele daqui para diante. Então, não deixa de ser um investimento, mas não é um investimento de dinheiro que vai te render outro dinheiro, um investimento nesse sentido que a gente está falando. Eu estou falando poxa, ele fez um intercâmbio, foi para a Irlanda, no início desse ano ele ficou 6 meses na Noruega fazendo um intercâmbio pela PUC. Então, assim, o investimento na formação ainda mais assim, na idade que a molecada está, é fundamental. Entendeu? E aí, assim, eu ia falar isso em algum momento, mas depois eu esqueci, né, na minha fala. Mas, assim, o investimento na sua formação. Então, assim, se você, falar inglês, cara, assim, quem não fazer um intercâmbio, né, conhecer outra, ter experiências fora do Brasil, fazer um curso, assim, tipo, muito bom de um determinado nicho que você queira explorar. Cara, assim, tipo, isso faz muita diferença na sua vida profissional, né? Então, assim, isso tem que entrar na conta quando você acaba tomando decisão, né? É um investimento na pessoa, né? Não é na empresa, né? Não é apenas naquela construção ali de algo que vai, a gente usa muito essa palavra, né? Gerar recursos, né? Mas, assim, na nossa vida, né? E eu incluo nessa palavra investimento, Gil, leituras, atos simples, né? Eu acho que nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, e esse evento, ele tem uns objetivos, claro, eu espero que ele tenha sido claro, que é proporcionar a sensibilidade e conscientização de termos que nos formar, nos entendendo como pessoas que estão no processo e não no final, né? Então, eu acho muito, muito importante esse tipo de consciência. E eu gosto muito quando as pessoas dialogam, porque as pessoas constroem saberes e assim a gente vai tentando construir um mundo um pouquinho melhor. Então, quando você traz essa ideia de investimento, isso pode assustar. Por que pode assustar? Porque a gente não tem muito costume de se ver nisso, né? Mas, por outro lado, eu acho que quando você propõe uma Olimpíada, isso mostra para os estudantes que é possível se investir. Né? E a gente reconhece... Tem um outro lado também, Léo, que é um mercado de trabalho que está em ascensão. Uhum. Então, assim, esse conhecimento técnico que eu vou ensinar ao longo da Olimpíada, ao longo da prova, assim, a prova também é um espaço de aprendizagem. Então, assim, um conhecimento mais técnico é importante para o aluno saber que existe esse outro mercado de trabalho e quem sabe se um ou outro vai curtir, vai se identificar com os trabalhos de finanças. E trabalhar com finanças não é necessariamente trabalhar com aplicação de dinheiro, é trabalhar com administração financeira de empresas. Então, noção, eu conheci o diretor financeiro da Vale, o meu professor lá na COPEAD, Marcelo de Paula de Estevam. Ele tem algum investimento em bolsa? Nunca teve. Mas porque ele optou pela parte de empreender, né? Então, assim, ele tem algumas empresas e tal, mas nunca fez investimento em bolsa, né?
A Daniela está colocando aqui, ó. Coloca aqui algumas dicas de curso. Vou colocar, mas isso tudo você pode achar lá no nosso no site da Ubinvest. Eu ainda não coloquei lá, mas o link do curso do Rafael Lavrado, que é muito legal e é gratuito, ele disponibilizou gratuitamente para a gente. Tá? Opa, valeu, obrigado, Nil. Isso aí, gente. Mas é isso, Léo. Obrigado aí pelo convite, parabéns pelo evento, foi maravilhoso. Obrigado, professor Tiago. Poxa, muito bom. E sempre que vocês precisarem aí, podem contar comigo, a gente está junto. Molecada, aos meus queridos alunos, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço as reflexões, a ajuda, a presença e a valorização do evento. Tanto ao Gilberto Gil, quanto ao Tiago, e principalmente aos estudantes, Renata e Kevin, né? E tem uma frase da Renata, que foi a que deu origem a esse evento. Qual foi? A frase da Renata foi a seguinte: a gente falando sobre investimentos, e nós concluímos o seguinte numa aula. A gente reconhece que existem pessoas que não têm, de fato, dinheiro para investir. Que não têm. A pobreza é tão grande que não tem dinheiro para investir. Mas elas têm direito a saber como se faz. Então, essa frase eu vou levar para a vida e eu gostaria que os participantes aqui, ouvintes, entendessem isso também. O nosso compromisso com uma educação que democratiza saberes. Tiago, pode se despedir. Posso dar uma palavrinha? Só respondendo o Josinei ali, ele escreveu que essas peles de vocês sem rugas e expressões de bebê é por não terem dívidas. Então, assim, não, na verdade, eu tenho dívidas que eu assumi com consciência de que eu estava assumindo, entendeu? Por exemplo, eu queria comprar um apartamento, eu não tinha o dinheiro para comprar o apartamento e eu fiz o financiamento. A questão é você tomar a melhor decisão, né? E não te aceitar, por exemplo, taxas que determinadas instituições vão te impor. Porque tem instituições que vão te impor 15% ao ano, mas você pode conseguir a 6% ao ano, né? 7%. Então, você tem que estudar. E se cabe no seu bolso, e você quer ter aquele bem, né? Ou quer comprar alguma coisa que naquele momento você não tem dinheiro, eu acho que é possível de você comprar fazendo uma dívida. Só que a dívida, ela tem que ser paga no prazo estabelecido que você contratou, né? Isso para você não se embolar financeiramente, né? Isso faz parte da educação financeira também. Você querer assumir aquela dívida por estar disposto a ter aquele bem, né? Então, assim, eu particularmente tenho dívidas, mas minhas dívidas, quando bate no início do mês, as parcelas são pagas impreterivelmente, né? Eu acho que é isso que é fundamental. Partindo aqui para o encerramento, eu gostaria que ou o Kevin ou a Renata possam encerrar o nosso evento, para que a gente possa sair daqui com o pontapé inicial dado pelo um dia para a educação financeira. Muito obrigado aos participantes, muito obrigado, Tiago e Gilberto, mais uma vez. Renata, quer fechar? Posso fechar, se o Kevin quiser me ajudar também. Uhum. Agradecer, né, a todos que se inscreveram na palestra e que estiveram aqui hoje nesse espaço com a gente. Agradecer aos professores que tiraram um tempinho precioso deles para vir. Agradecer, sobretudo, ao Léo por dar essa oportunidade a gente de participar. Por exemplo, eu nunca participei de um evento assim, então para mim está sendo mágico isso. Falar para os professores, deem mais oportunidade aos alunos, porque a gente tem muito a falar, entendeu? E, assim, é só isso mesmo, agradecer e convidar a todos para participar das palestras, se possível, porque é um evento muito bom. Obrigada, Léo, e a todo mundo. Muito obrigado, e essa mesa está encerrada. A gratidão de todos. Obrigado, bom dia a todos.
Um abraço, gente. Tudo de bom. Léo, o Samuel pediu o contato dos palestrantes no chat. Samuel, você pode me mandar um e-mail para leonardo.muniz@if.edu.br. Ok. Renatinha, muito obrigado, tá? Por nada, Samuel. Kevin, muito obrigado. Olha, vocês foram espetaculares aí. Ficou muito legal. Vocês que foi, obrigada. Eu vou encerrar a gravação aqui e depois a gente coloca isso no canal.